Dicas de viagem com Bayard Boiteux. Hoje vamos falar sobre Paris e arredores. Chegar em Paris com a Air France é, na realidade, o que há de melhor. Devo dizer para vocês que já não viajava há muito tempo com a Air France e resolvi fazer um voo direto do Rio de Janeiro para Paris. Serviço excelente e, depois de aproximadamente 10 horas e meia, aterrissei no aeroporto Charles de Gaulle. A França, eu devo confessar para vocês, é um exemplo de país que se preparou para receber o turista que viaja por conta própria. E ele tem um sistema de transporte que permite a você, através do transporte público, conhecer a cidade de Paris, por exemplo, como um todo. Eles têm várias modalidades de ticket de metrô por um dia, por 2 dias, por 3 dias, por semana. Não é? Eu comprei, por exemplo, o de uma semana, que me custou aproximadamente 40 euros. E dali eu pude descobrir, mais uma vez, a capital francesa como um todo. Não só a capital, como os arredores também. Quer dizer, esse passe de 40, 45 euros dá a você o direito de conhecer outros lugares também que ficam nos arredores de Paris. Conhecer Paris é primeiro você ir para o Quartier Latin. Ali está a alma de Paris. Não é? Ali é onde se respira Paris. Você tem o Rio Sena que passa ali perto, a Catedral Notre-Dame que pegou fogo, mas que é, sem dúvida alguma, um exemplo que a gente tem da arquitetura, um exemplo que a gente tem da fé cristã em Paris. E você pode andar pelo Quartier Latin até os jardins de Luxembourg. Aí você chega lá e fica encantado com aquele verde, com aquela beleza, com aquele lago. É um dos lugares bonitos também que nós temos na cidade de Paris. Nas últimas vezes, em função desses atentados que têm acontecido no Champs-Élysées por força de alguns segmentos da população que querem melhorias, eu senti a cidade um pouco mais vazia. Fui, por exemplo, passear no Champs-Élysées, onde você pode também chegar de metrô. O metrô parisiense é ótimo. E quando você anda de metrô em Paris, você vive a vida do parisiense propriamente dita. Quando eu falo para você que Paris está pronto para receber qualquer tipo de turista, é porque você tem Airbnb, você tem hotel, você tem hostel, você tem de tudo em Paris. E quando você entra em Paris e consegue viver a vida, o dia a dia de um francês, você parte também de um pressuposto de que o francês não é tão mal-humorado assim. As pessoas têm uma ideia errada do francês. Porque parisiense tem nariz empinado. Não tem. Paris é a cidade da diversidade. Quer dizer, eu acho que quando eu ando de metrô em Paris e vejo tantas pessoas falando tantos idiomas, vestidas de tantas maneiras, isso me mostra que a França é, sem dúvida alguma, o celeiro da diversidade. Claro que com alguns problemas pontuais. Problema, por exemplo, da comunidade islâmica. A fé islâmica avançou muito na França, então a França, que era um país católico, hoje é o maior país islâmico da Europa. Então isso, sem dúvida alguma, mexe um pouco com a cabeça dos franceses. Mas quando a gente visita, por exemplo, a Mesquita de Paris, é uma oportunidade única para a gente entender que a fé islâmica está lá presente, que os restaurantes estão lá presentes. Você sabe que ao lado da Mesquita de Paris, você tem, sem dúvida alguma, uma possibilidade de comer um grande cuscuz. Cuscuz é meu prato preferido, cuscuz marroquino, cuscuz de carneiro. E eu pude comer esse cuscuz ali ao lado da grande mesquita, depois de visitar esse exemplo de templo islâmico na capital francesa. A capital francesa também é o celeiro dos grandes museus. Então você tem museus lindíssimos, a começar pelo Museu do Louvre. Eu acho que você não pode deixar de visitá-lo. Eu não sou um especialista em história da arte, então eu acredito que para você poder conhecer
um pouco o principal do acervo do museu, você vai gastar no máximo umas 6 ou 7 horas. Você vai poder, assim, entender um pouco melhor, enfim, todo o acervo de um dos maiores museus da atualidade. O Museu d'Orsay também é muito bonito. Eu acho que você vai gastar no máximo umas 3 horas para visitar o museu, sempre partindo do pressuposto que você não é um grande especialista. Eu, quando visito, na realidade, os locais, eu quero ter uma visão à voile d'oiseau. Eu também não me faço, na realidade, de grande entendedor, não me sento nas salas do museu durante 15 minutos para ficar apreciando quadros, porque eu quero ter uma visão geral. Quero sair dali com a marca daquele local. Visitar Paris também é passear no Bateau Mouche, não é? O Bateau Mouche vai levar você para conhecer toda a capital através do rio Sena. Então, é um passeio bonito que custa aproximadamente 20 euros, não é? Coloca para você conhecer Paris por dia, para você almoçar. Hoje você tem almoços executivos em Paris, que incluem uma entrada, um prato principal e uma sobremesa e um quarto de vinho, por aproximadamente 20, 25 euros. Se você procurar bem, você vai acabar comendo em Paris até por 10, 12 euros, em alguns pequenos restaurantes do Quartier Latin. Uma outra coisa também que é a marca de Paris é a Torre Eiffel. Então, passear pela Torre Eiffel, subir na Torre Eiffel, é algo que deve ser incluído na sua programação. Nós temos também um grande parque temático em Paris, que é o Parque d'Astérix. É o parque, na realidade, genuinamente francês. Eu acho que você ir para Paris para visitar a Euro Disney, se você já esteve na Disney em Orlando, se você já esteve na Disney em Tóquio, se você já esteve na Disney em outros lugares, você vai encontrar um parque temático bastante semelhante, que inclusive não se adequou às necessidades francesas, né? É um parque, parece que é uma coisa assim de língua inglesa colocada em Paris, enquanto que o parque do Astérix é um parque genuinamente francês. Então, eu aconselho você também a gastar um dia visitando o Parque de Astérix. Nos arredores de Paris, você tem 2 castelos que eu sugiro que você visite e que você pode ir de trem ou de RER. RER é como se fosse, na realidade, o metrô que vai para os subúrbios de Paris. Então, o primeiro passeio que eu sugiro a você é conhecer os castelos que estão nas redondezas de Paris, não é? Então vamos começar, por exemplo, por Fontainebleau. Fontainebleau é um castelo lindíssimo, que você visita em aproximadamente 3 horas. O ingresso custa 16 a 17 euros. Não é? Você pode chegar lá mais uma vez de trem, pode voltar de trem com o seu passe, aquele passe que eu falei no princípio. Compra aquele passe de uma semana e com isso você vai conhecendo tudo isso em transporte público e vai, sobretudo, poder entender um pouco melhor a cultura francesa. Quer dizer, eu acho que quando a gente anda no transporte público, quando a gente entra dentro de uma padaria, a França é o país da boulangerie. Então você entra dentro da padaria e diz bonjour monsieur, bonjour madame, são sempre muito gentis, compra aquele croissant, não é? Compra aquele croissant au beurre, compra aquele croissant aux amandes, toma aquele cafezinho, não é? Isso tudo é viver um pouco essa vida francesa. É você, na realidade, poder comprar um queijo brie ou um camembert por 1, 2 euros no supermercado e comer ali com seu pãozinho e com uma garrafa de vinho. Se você levar isso, na realidade, para casa ou para o seu hotel, você vai fazer uma refeição por, no máximo, 6, 7 euros. Então, eu acho que conhecer Paris é sentir a alma da cidade e sentir uma alma melhor. O segundo castelo é o Castelo de Versailles. Versailles é uma cidade que fica também nos arredores de Paris. E o castelo, além de ser suntuoso, ele tem ao seu redor jardins que são belíssimos. Você gastará aproximadamente de 4 a 5 horas para visitar o castelo. Tanto em Fontainebleau como em Versailles, você tem um áudio em que você pode visitar o castelo por conta própria, se você quiser. Lembre-se
que é proibido tirar fotos com flash dentro dos castelos. Então você pode usar a sua máquina, fotografar o tempo inteiro, mas abstenha-se de usar flash também. Paris é uma cidade que tem uma noite também muito boa, não é? Com várias opções para você jantar. E quem visita Paris quer participar, sem dúvida alguma, de um espetáculo no Lido. Não é? Você vai lá, vê as pessoas, mulheres dançando em cima de cavalos, enfim. É um espetáculo que turista gosta, não é? Custa aproximadamente 70 euros, incluindo uma taça de champanhe. Então é um programa também que marinheiro de primeira viagem deve fazer, porque a gente não sabe quando vai voltar a Paris, então tem que aproveitar. Eu vou dizer para vocês, eu gosto tanto de Paris que eu já fui 40 vezes a Paris. É uma das cidades, enfim, quando eu morava na Argélia, a gente ficava ali muito perto, então a gente aproveitava, ia lá, passava fim de semana em Paris, passava algumas férias em Paris, a passagem era muito competitiva, era muito barata, então a gente teve essa possibilidade de conhecer bastante Paris. São algumas dicas. Eu perderia, na realidade, quase que o dia inteiro conversando com você sobre Paris. Essas são algumas dicas que eu dou para quem quer conhecer um dos lugares mais bonitos do mundo.